Olá pessoal do TV Atualidades do Direito, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos tratar de um tema polêmico, um tema envolvendo blitz policial, redes sociais. Para trabalhar esse tema está aqui conosco o professor Vitor Guglinski, direto de Cataguases, Minas Gerais. Tudo bem, professor Vitor? Tudo bem, professor Ivan, e você? Um abraço aí a todos os amigos do Atualidades do Direito. É um prazer estar aqui mais uma vez para poder falar um pouco aí sobre esse tema, né? Vamos ver aí o que a gente pode extrair disso tudo. Maravilha, professor Vitor. Então, só para situar o nosso colega, a notícia diz respeito ao seguinte: as redes sociais estão sendo utilizadas para noticiar a localização de blitz policiais. Então, eu vou ali no Facebook, no Twitter, no Orkut e falo, ó, na rua tal está acontecendo nesse momento uma blitz policial, evite passar por aquele local. Isso causou uma série de consequências, tanto no aspecto social quanto no mundo jurídico, né? No mundo jurídico, nós tivemos, por exemplo, a Justiça do Espírito Santo determinando a retirada do ar de alguns sites relacionados a isso. E a questão agora que se coloca, professor Vitor, é se o professor é a favor ou contra, e para não deixar a notícia focada somente no sou a favor ou sou contra, vamos iniciar falando a respeito das implicações constitucionais desse problema. Pois é, professor. Aos amigos aí do Atualidades, eu chamo a atenção, inicialmente, para o artigo 144 da nossa Constituição Federal. E ele diz basicamente o seguinte, que a segurança pública, ela é um dever do Estado, quer dizer, é uma prestação do Estado em favor do cidadão, em favor da coletividade, e, ao mesmo tempo, um direito e responsabilidade de todos. Quer dizer, direito e responsabilidade de todos. Nesse sentido, então, como a coletividade é destinatária da segurança, a Constituição, o legislador constituinte ouve por bem conferir a ela também atuações no campo da segurança pública. Isso significa o quê? Que todo mundo tem o dever de zelar para que a paz social, para que a tranquilidade no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, transcorra da melhor forma possível, né? Então, nesse tema específico da blitz, eu tenho aí uma posição intermediária. Em que sentido? Eu entendo que se a conta na rede social ela for específica para esse fim de divulgar a ocorrência de blitz, por exemplo, tem uma conta lá no Twitter, blitz da lei seca, blitz de alguma outra coisa lá, qualquer nome aí que a pessoa deseja atribuir a essa conta. Eu entendo que aí o Estado pode agir, pode haver um ativismo judicial, um ativismo estatal, para poder retirar esse tipo de conta do ar. Situação bastante diferente das contas individuais. Por quê? No nosso Estado de Direito, vige o princípio da não incriminação. Todo estudante aí, todo estudioso do direito sabe bem disso. O nosso Estado é um Estado garantista. É um Estado de intervenção mínima por parte do poder público. Então, ninguém está obrigado a se autoincriminar. Então, se eu tenho uma conta no Twitter, se qualquer um de nós possui uma conta no Facebook, no Twitter, enfim, em qualquer rede social, e transmite uma informação no sentido de que no ponto X, Y ou Z está ocorrendo uma blitz, o Estado não pode se imiscuir no mérito dessa informação. E essa informação, em alguns casos, não necessariamente vai estar imbuída de alertar alguém, um terceiro, para ocorrência de blitz de lei seca. Ela pode estar alertando a pessoa para, olha, naquele local ali vai ter trânsito intenso. Se você está aí com a sua habilitação vencida, não vá para aquele canto, não dirija. O certo é não dirigir, né? Mas alertar de forma a atingir outras finalidades que não
a DIF falar assim, olha, se você for encher a cara hoje, você não passa por ali. Né? Isso entra, inclusive, lá no dever, na responsabilidade do artigo 144 da Constituição. Então, eu penso que deve ser distinguida essas duas situações. Se for uma conta específica para esse fim, eu entendo que a Justiça pode atuar, o Estado pode, sim, determinar que seja tirado do ar, porque isso, na minha opinião, é um assinte, isso é uma afronta contra o Estado, cujo dever é proteger a coletividade. Sendo uma conta individual, aí não, porque aí a gente vai estar aí retrocedendo à época da Inquisição. O nosso Estado ele não é inquisitorial, o nosso Estado é garantista, é um Estado de liberdade, é um Estado de legalidade. Todo mundo sabe, a administração pública só pode atuar quando a lei assim autoriza. Então, no aspecto constitucional, eu penso que seria relevante essas duas situações para ser bem delimitadas. Perfeito, professor Vitor. Uma outra questão agora, saindo do plano constitucional e migrando lá para o plano da legislação ordinária, né? Há comentários a respeito do artigo 265 do Código Penal, que diz que é um atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública. E ali o 265 ele diz atentar contra a segurança ou funcionamento de serviço, e aí ele dá um rol exemplificativo, água, luz, força, calor, ou qualquer outro de utilidade pública. Essa denúncia de blitz por rede social estaria atentando contra o funcionamento da própria blitz? Haveria um exercício aqui de tipicidade formal? Pois é, eu entendo que não. Por quê? O artigo 265, se nós formos aí pesquisar na doutrina criminalista, né, na jurisprudência, o sentido do verbo atentar no artigo 265 atentar significa colocar em risco a segurança do serviço. E colocar em risco em que sentido? De forma a causar um dano. Então, por exemplo, se a pessoa atira pedras lá no transformador de energia elétrica ou obstrui de qualquer forma o fornecimento de água, aí sim estaria configurado o delito do artigo 265. Apesar de eu não ser penalista, mas eu me arrisco aí a comentar sobre isso, né? E quando o artigo fala em outros serviços, ele está utilizando a analogia para se referir a serviços como gás, limpeza pública, transportes, enfim, outros serviços públicos que eu entendo, no caso, a segurança pública não estaria incluída nesse rol, né? E nesse caso específico, nós sabemos que é vedado pelo nosso sistema legal a analogia in malam partem, quer dizer, a analogia para prejudicar o réu. Então, eu não vejo sentido aí, apesar de a segurança pública ser um serviço público, obviamente, ser um monopólio do Estado, eu entendo que essa questão da blitz não estaria incluída. Eu acho que o juiz lá, do Espírito Santo, lá de Vitória, com devido respeito, claro, estudou, chegou até o cargo, eu entendo que ele exagerou na dose aí. Eu acho que ele andou mal nessa decisão porque ele fez verdadeira analogia ao Parton. Certo, professor? Certinho. Para encerrarmos, professor Vitor, poderíamos assim agora, fazendo uma conversa, um bate-papo nosso aqui, falar que isso seria um problema assim, imoral, antiético, mas fora do direito, né? Por exemplo, você está prestando um desserviço à sociedade, impedindo a polícia de apreender alguns criminosos, utilizando esse tipo de artifício, o que não seria ilegal, como o professor bem colocou, não há vedação legal na sua interpretação, mas seria imoral, antiético, algo nesse tipo? Professor Ivan, com certeza. Eu entendo que existe esse conflito entre legalidade e a ética, a moral. Porque, como a própria Constituição, nós vivemos num Estado constitucional onde reclama-se não só o paternalismo, né, do Estado, mas também a colaboração de todos para que os fins sociais, para que o bem comum
que é o fim de todo o Estado, é a consecução do bem comum, para que isso seja atingido da melhor forma possível. Então, eu entendo, particularmente, eu não faria isso, eu não avisaria ninguém, acredito que muitos também pensam dessa forma, que não iriam avisar ninguém sobre lei seca, etc. Mas é sim uma questão moral. Eu penso que todos devemos trabalhar para o bem da coletividade, não só em prol dos nossos interesses pessoais. Obviamente, a pessoa que esteja interessada em ser avisada sobre uma blitz de lei seca, ou qualquer blitz aí, né, que tenha a finalidade de apurar se alguém está se comportando contrariamente ao direito, contrariamente às regras que devem nortear o convívio social pacífico, eu penso que essa pessoa não age corretamente. Eu penso a questão íntima é muito importante, né? Existe sim esse conflito. Perfeito, professor Vitor. Professor, muito obrigado pela sua participação, foi muito esclarecedora, e agora ficou bem interessante o seu comentário a respeito da parte penal e da parte constitucional. Queria agradecer novamente. Obrigado. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos vocês aí do Atualidades e aos nossos telespectadores. Obrigado. Pessoal do TV Atualidades, professor que está nos acompanhando e queira participar, envie um e-mail para contato@atualidadesdodireito.com.br. Participe você também.